alguns anos, eu estava com certa situação a resolver, e aquilo estava me tirando o sossego e o sono. Eu não sabia como resolver. Quando então, em certo momento, senti a presença de um grande e querido amigo espiritual que me acompanha nesta existência, um preto velho que se chama Pai Joaquim, que me auxilia em meu processo de desenvolvimento espiritual. Ao sentir sua presença, logo senti mentalmente, como sempre acontece, sendo instruída. E assim ele falou: filha, seja simples, não complique. Imediatamente eu perguntei: mas o que é ser simples? E ele respondeu: o que o pai acabou de falar, não complicar. Ser simples não é ser simplório, viver de migalhas material e afetiva. Ser simples é não complicar a vida. Depois dessa informação, não senti mais a presença dele. E a partir dessa instrução que ele me deixou, passei a estudar e a refletir muito a respeito disso. E então compreendi o que significa simplicidade, o que significa ser simples. Quando ele disse que ser simples é não complicar a vida, compreendi que esta simplicidade significa desprendimento do complicado e que o complicado exige muitos esforços para impressionar e satisfazer ao ego. Etimologicamente, a palavra simplicidade se originou a partir do latim simplicitas, que pode ser traduzido como algo padronizado ou algo pouco variado. O contrário de simplicidade é complexidade, dificuldades, exagero, presunção, exibicionismo, etc. Dadas essas informações, compreendi também que dentro desse contexto, simplicidade é inteligência, é discernimento, é o discernimento entre o real e o irreal. Uma pessoa que tem consciência do seu espírito imortal e da transitoriedade da existência, ela não complica a sua existência, ela é simples. Ela vive as experiências que precisam ser vividas. Assim, a simplicidade é o silêncio do ego, e no silêncio do ego, a verdade se manifesta. O que fica é o próprio ser, o verdadeiro, o real. É na simplicidade que o nosso Deus interno se manifesta. Quantas e quantas vezes não ouvimos a voz do nosso Deus interior, no mais fundo do nosso coração, porque não silenciamos o nosso ego, porque complicamos tudo. Muitos problemas que enfrentamos, ou a grande maioria deles, são justamente porque somos complexos, porque complicamos a nossa existência, de tal modo que ela se torna um fardo pesado. Depois dessa experiência na qual eu estava vivendo e após essa valiosa instrução do amado amigo Pai Joaquim, os frutos dos meus estudos e reflexões transferi para o livro Em Nome do Ser, do Ego ao Self, de minha autoria. E nesta parte sobre a simplicidade consta assim: simplicidade se resume em não complicar. Não complicar é tornar algo simples. Sem a simplicidade, não saímos do estado de defesa do ego e ele vai conseguir nos dominar. Uma pessoa simples, aquela que não complica os fatos em sua vida, é espontânea, autêntica e verdadeira. E é exatamente disso que o nosso eu maior precisa para se comunicar conosco. À medida em que vamos nos descobrindo, que vamos fazendo a travessia, vamos nos relacionando com o nosso Deus interior. Pois bem, neste relacionamento, para ouvi-lo, que é senti-lo como se fosse uma voz em nosso coração, ele precisa dessa abertura em nosso ego que a simplicidade consegue realizar. O contrário de simplicidade é a complexidade. Se não somos simples, somos complexos. A complexidade é uma resistência do ego. É quando ele não aceita de forma alguma ceder ou coloca obstáculos para a realização de qualquer coisa. A simplicidade é uma flexibilização do personagem, quando então dá-se a espontaneidade, a via aberta
para o eu superior se comunicar e o personagem agir. Sabemos que no processo de autodescobrimento, os nossos conteúdos internos vão se revelando e vamos conhecendo-os, e que eles se revelam pela íntima reflexão, pelas enfermidades, pelos reverses que encontramos em nossos relacionamentos, pelos fatos que nos são apresentados para vivermos a experiência. Ao não sermos simples, tornamos tudo complexo e nossa posição frente ao que está nos sendo apresentado será de defesa, negação ou rejeição. E então não ouviremos o nosso eu superior. Consequentemente, não faremos o que é para ser feito. Uma das lições de Jesus à humanidade, que tem sido interpretada religiosamente como exemplo de humildade e simplicidade, é o fato dele ter nascido em uma manjedoura. Essa condição de seu nascimento vai além dessa interpretação. Ter nascido em uma manjedoura significa que não há condições específicas para que a manifestação divina ocorra em nossas vidas, que, conforme falamos, simplicidade é não complicar a vida, deixando Deus em nós se manifestar, e que não imponhamos condições extravagantes para que isso ocorra, como rituais e várias outras formas para senti-lo. A simplicidade compreendida nessa forma, que Jesus nasceu em uma manjedoura para nos dar o exemplo de humildade e simplicidade, é como uma negação aos recursos materiais. É negar a onipresença de Deus, que Ele está em todas as coisas e em todos os lugares, que tudo é Deus. Jesus ter nascido em uma manjedoura significa que Deus precisava se manifestar em seu nascimento, e para que isso se desse, não haveria necessidade de condições específicas, somente a ação espontânea, natural e simples. Ou seja, que não compliquemos as nossas vidas com a extravagância de condições que impomos a nós mesmos e que atribuímos a Deus as nossas próprias necessidades egocêntricas. Muitos dos nossos problemas são devidos a complicarmos a nossa existência, tornando nossa caminhada pesada, sofrida e lastimosa. E devido a essa complicação, não sentimos Deus se expressando em cada um de nós. Para sentirmos Deus, é preciso que sejamos simples de coração, não exigindo da vida, por exemplo, dado o exemplo do nascimento de Jesus, condições de pobreza nem de riqueza para garantirmos que estamos em conexão com Ele. A simplicidade, por ter Jesus nascido em uma manjedoura, não está na condição material, mas a aceitação do que se oferecia no momento. Tudo estava pronto para Jesus nascer, e Maria, José e Jesus aceitaram que esse nascimento acontecesse como podia ser. Essa simplicidade, que significa não complicar, estaria presente também caso alguém tivesse oferecido uma hospedaria luxuosa para abrigá-los. Se eles negassem, não estariam sendo simples, seria uma rigidez, uma inflexibilidade do ego quando se considera simples e humilde. Por último, a simplicidade está relacionada à humildade. A humildade é a habilidade divina que nos conecta conosco mesmo e leva a descobrir o porquê de não sermos simples. Sempre que complicamos os fatos em nossas vidas, esta complicação que executamos tem a ver com a falta de humildade, de não buscarmos em nosso interior as razões pelas quais nos endividamos tanto conosco mesmo e nos cobramos uma perfeição, uma grandiosidade extrema, a fim de que validemos a nossa existência como adequada e perfeita. Ser humilde é compreender nossas reais intenções. A humildade nos protegerá das investidas do ego em nos aterrorizar com nossos demônios internos. Sem humildade, eles conseguirão nos colocar em estados de medo, culpa, vergonha e negação. Sem humildade, não conseguimos atravessar o deserto da nossa alma. Sem humildade e sem simplicidade, não há liberdade e libertação. Há um desejo a ser satisfeito, e os desejos são prisões mentais onde acorrentamos o nosso espírito e a nossa essência.
Diria que é impossível vivermos a essência e então realizar o que Deus espera de nós sem a simplicidade, vez que, sem ela, perdemos a autenticidade e assim complicamos a nossa existência, fazendo de tudo um fardo pesado a ser carregado. Vivemos de desgastes emocionais quando poderíamos ser leves. Quando somos livres, deixamos de sofrer porque compreendemos perfeitamente todo o processo da nossa existência, a realização do nosso self. Compreendemos que o sofrimento não existe no eu superior. O sofrimento é o resultado das idealizações do ego, dos seus apegos e desejos. O sofrimento é a rejeição do ego à liberdade da vida de ser o que ela é. A humildade e a simplicidade é o ser sendo ele como pode, onde pode e como tem que ser. O ser consciente é simples, o ser consciente é leve, o ser consciente é livre, o ser consciente sente paz. E você? Você complica a sua existência? Ou você é uma pessoa simples? Você é leve? Você é livre? Você sente paz? Obrigada por sua presença aqui conosco. Paz a você, paz a todos nós.